Yo, sure. Stereo. Yo, 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 ho, yo, ho, yo, ho, ho, our radio. Yo, ho, hey, ho, hey, 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 ho, hey, 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 ho. Hey, do, Dora Stereo. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Oi, Evelyn, Queen, Anazita. Já começa. Só preparando as coisinhas aqui. Oh, oh, hey, oh, oh, hey, hey. Só preparando as coisinhas aqui, gente. Hey, ho, there we go. Hey, ho, hey, hey. Oi, Vic. Oi, Matt. Oi, todo mundo. Hoje nós vamos falar de egoísmo. E todo mundo, né? Aquela coisa do egoísmo. Aquela coisa que você pensa que o egoísmo egoísmo é quando o pessoal só pensa em você mesmo. Isso é egoísmo, né? Egoísmo é quando a pessoa não pensa em mais ninguém, que essas paradas, né? Não, não. Não, não é. Egoísmo aqui a gente vai colocar como egoísmo filosófico. Deixa eu compartilhar a live. A gente vai entender uma pequena parte, o começo, ou pelo menos as bases do egoísmo filosófico. E para entender o egoísmo filosófico, nós vamos entender sua primeira função, que é a do Stirner, né? Vamos entender o Stirner. Então, vamos lá com todo mundo. Ah, bom, vamos ao começo do que é o egoísmo filosófico. O egoísmo filosófico é construído a partir de Max Stirner. Max Stirner é o apelido de, ah, de um filósofo alemão, Johann Caspar Schmidt. 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 Ah, é um apelido de Johann Caspar Schmidt. Era um apelido que ele ganhou na faculdade. Ele fazia parte dos jovens hegelianos, ele fazia parte, ele estava com Marx, ele estava com Engels. Aliás, ele participou com Engels durante muito tempo. Engels era um amigo dele da faculdade. E aliás, os dois. Aliás, deixa eu pegar aqui uma coisa. Aliás, os dois. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Aliás, as duas formas dele de desenhos. Ó, ups, deixa eu tirar. Luazita aqui. Volta pra cá. Volta pro seu canto. Oi, todo mundo. Mas então, aqui nós temos Max Stirner. E o Max Stirner. O Max Stirner, ele não tem nenhuma foto. Isso aqui, ó. Se você ver aqui imagens, tem um monte de coisas assim. Esse aqui é o Max Stirner. Esse aqui é o Max Stirner. Esse aqui é o. Ó, nenhuma dessas. Esse aqui não é o Max Stirner. Esse não é o Max Stirner. Nenhum dessas fotos é o Max Stirner. A gente só tem dois desenhos do Max Stirner. Que é o. Que são dois sketches feitos pelo Engels. Em, durante décadas depois. Porque alguém perguntou pra ele: Ah, você.
Você lembra alguma coisa sobre o, o Johann? Uh, e na realidade, o Engels fez esses sketches apenas de memória. É, Vic. Considerando que ele fez um sketch décadas depois de memória, é complicado, né? Vamos ter uma, vamos ter uma, considera, Engels era um skatista de primeira, Vic, realmente, mas considerando que foi um sketch, foram dois sketches feitos de memória décadas depois da morte dele, é, realmente, assim. Ó, ah, o egoísmo se trata de uma questão de entendimento filosófico próprio. O que eu quero dizer com isso? O egoísmo não é simplesmente uma característica de. Não é simplesmente uma característica igual você pensa no dia a dia. Ah, aquela pessoa é egoísta, ela só pensa nela mesma, ela não pensa em mais ninguém. Ah, aquela pessoa, ela é muito egoísta, ela só faz as coisas pra ela. Não, não é isso o egoísmo. Aqui, ó, são esses dois sketches, ele de pé e esse aqui, ó. Oi, Samu. Hum, oi, Samu. Então, nós temos esses dois sketches do Max Stirner. Hum, Engels Marx. Por quem Engels é mais. Engels com Marx ou Engels com Stirner? Por quem Marx é mais gay? É, difícil. Difícil saber. Mas então, o que que acontece? O que acontece? Nós vamos falar hoje sobre a questão do egoísmo filosófico. Vamos falar das primeiras bases do egoísmo. Então vamos começar do começo, é melhor. O egoísmo se propõe como uma ideia de desconstrução. O egoísmo é menos, ele começa se propondo como menos uma ideia de construção, mas começa como uma ideia de desconstrução. E como é que ele faz isso? E como é que ele vai fazer isso? Bom, a desconstrução do egoísmo se forma a partir do da desconstrução dos conceitos sociais que se estabelecem dessa que se estabelecem como fundamentais. Por exemplo, um dos conceitos sociais que se estabelecem fundamentalmente são os conceitos da moralidade, da religião, do Estado e e por fim da própria ação. Porque você está. Imagine você. Você está em uma nação. Por que aquela nação merece algo de você? Para Stirner, ele começa essa desconstrução falando: para Deus, ele funciona para si mesmo. Porque se tudo é Deus, e Deus está em tudo, então é impossível Deus pensar em outra coisa além de si. Logo, Deus é um egoísta. Ele começa falando isso. Stirner começa desconstruindo os conceitos que a gente imagina de grandes coletivos. Ele começa com Deus, porque se Deus só é tudo, está em tudo e faz tudo, Deus só pode pensar e agir para si mesmo. Deus não pode. Porque ele tá falando. Isso ele fala do conceito do Deus cristão, tá? Só para constar. Porque ele não pode falar, ele não está levando em consideração várias questões. Ele está falando do Deus, su, ah, o Deus que está em tudo, que sabe tudo, que vê tudo, basicamente. Onipresente, onisciente, onipotente. Se existe uma criatura onipresente, onisciente e onipotente, esta criatura só pode ser egoísta. Ela só pode fazer as coisas para si, ela age para si. Porque
Se Deus está em tudo, ele faz tudo, ele é tudo, então Deus, é impossível Deus agir para fora de si. É impossível Deus agir com outros deuses. É impossível Deus agir com consigo mesmo. Ele só pode agir consigo mesmo, quer dizer. E se ele só pode agir consigo mesmo, e então nós vamos depois, então ele vai para o conceito da nação. A nação é outro conceito que age para si mesmo. A nação não age por outras nações. E quando ela age, ela é uma nação subserviente, mas mesmo nações subservientes tentam se livrar de seus. Tudo que a nação faz, tudo que uma nação faz, que um país faz, que um sheik faz, é para si mesma. Não importa o tipo de governo, não importa a ideologia que aquela nação siga, por ser uma nação, por ser um Estado, Estados só conseguem agir para si mesmos. O Estado, ele não pode agir para outros estados. Até quando ele age por ajuda de outros estados, por exemplo, enviando ajuda humanitária, é uma ação para si mesma. Para si mesmo. Estados são incapazes de agir fora de si mesmos. Estados fazem tudo para si. Raríssimas exceções, mas mesmo essas raríssimas exceções fazem isso através de uma construção humanitária própria. Cuba não envia seus centenas de milhares de médicos todo ano por porque sim. Cuba construiu uma construção humanitária própria na qual ela segue, e Cuba segue esta construção. E Cuba ganha benefícios através dessa construção. Mas Cuba ainda age por Cuba. Os Estados Unidos agem pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não agem pelo Brasil, os Estados Unidos não agem pela Europa. Tudo que cada país ou grupo de países fazem, eles fazem por si mesmos. E eles fazem para si. E quando eles constroem. Ah, mas ele está construindo hospitais. Ele está construindo esses hospitais, funcionando, fazendo tudo isso. Hum, ele só constrói tudo isso para ter uma própria manutenção de seus construtos e de sua própria funcionalidade. Tudo que um Estado faz é para si mesmo. Então tá, Stirner vai de Deus, depois ele vai pro Estado e muito bem. Então nós temos uma outra questão. E o capitalista? O capitalista age por si mesmo. O capitalista, ele olha para si mesmo. Ele age para si mesmo, ele age pelo próprio lucro. Ele age pela própria função. Ele não age por você. O capitalista não te dá um emprego porque ele é bonzinho, ele te dá um emprego porque ele precisa que você trabalhe. O capitalista não é um cara que te dá um emprego e te dá dinheiro porque ele quer, porque se ele pudesse, ele te dava zero dinheiros, nada. O capitalista age para si mesmo. Então nós temos uma questão. O Estado age para si mesmo. Deus age para si mesmo. A religião institucional age para si mesmo. E o capitalista age para si mesmo. Então, agora se faz a pergunta: por que você não pode agir para si mesmo? Por que você, como indivíduo, tem que se dar a causas grandiosas, ao futuro da nação, à exploração do capitalista? Por que que você tem que dar que tem que dar seu sangue em uma guerra patriótica?
Porque você tem que dar a sua vida para os capitalistas. Porque você tem que venerar a Deus. Por quê? Por quê? E isso entra na questão de que Stirner coloca. E eu tenho que falar muito de Stirner hoje, mas eu vou sair um pouco depois de Stirner, mas eu tenho que falar muito do Stirner, porque o Stirner é o principal elemento de construção do egoísmo. Uh, e assim, quando Stirner coloca, ele coloca uma questão de uma mentalidade. E como a sua mentalidade cria spooks. Esses spooks são características destes elementos supraindividuais, que estão além do indivíduo, que você internaliza e, ao internalizar, você é cortado delas. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Por que roubar é visto como errado? Por quê? Eu não estou falando que roubar é certo, eu não estou falando que roubar é errado. A pergunta que é por que é errado? Porque, porque na questão, quando Stirner questiona isso, ele está falando quem rouba está se beneficiando. Porém, o roubo tem causa detrimento a uma outra pessoa, mas principalmente a uma instituição. E como estabelecemos já, instituições não são possíveis de agirem fora de si mesmas. Elas agem só para si. Então, vamos voltar vamos voltar um pouco aqui à questão do uma questão mais antiga. Por exemplo, você sabe por que a lei funciona como ela funciona? Porque, por exemplo, vamos supor que alguém roubou seu celular. O que seria a punição adequada desta pessoa? Porque se ela lhe causou algum mal por lhe roubar um celular, se ela lhe devolver seu celular, então. Então, não foi retribuído. Não foi retribuído. Ela roubou o seu celular e logo ela te devolveu. Se ela te devolveu o seu celular, a punição não foi retribuída. Não. Mesmo, porque se alguém fizer isso, ela ainda vai pra cadeia. Por que ela vai pra cadeia? Porque o crime não é contra você. Quando uma pessoa comete um crime, ela comete um crime não contra indivíduos, mas contra o Estado. E esse é o ponto. Você não é dissociado do Estado. Na visão do Estado, se alguém comete um crime contra você, roubou seu celular, seu carro, o crime não é só contra você. O crime é contra o Estado. Você não está só causando dano a uma pessoa, você está insultando a ordem estatal. E é por isso que, se alguém te roubar seu celular e te devolver, e você denunciar a pessoa, ela ainda é presa. Por causa que, independente se ela te devolveu o celular, ela ainda cometeu um crime. Independente da realidade material, o crime é superior à realidade para o Estado. Então, a gente tem que entender que o Estado ele age só para si. E o Estado vê pessoas como propriedade. O Estado vê pessoas como parte de si. O Estado não te vê como um indivíduo, mas como uma parte dele mesmo. E aí, a gente tem que entrar nos nacionalismos. Os nacionalismos é uma ideologia de abertura pessoal. E de abertura pessoal, de dar-se ao Estado. Então, nós temos que nos perguntar, voltando, por que roubar é errado? Porque roubar prejudica o Estado. E ao prejudicar o Estado tem que agir. Logo, o Estado está agindo de maneira egoísta.
Porque o Estado não está pensando no bem-estar do indivíduo. O Estado não está pensando no bem-estar do bandido que roubou. O Estado não está pensando no bem-estar de você que foi roubado. O Estado está pensando no seu próprio bem-estar. Da mesma forma como a religião organizada pensa no seu próprio bem-estar, o capitalista pensa no seu próprio bem-estar. Então, por que nós, indivíduos, devemos nos dar a causas grandiosas como a nação, ou o futuro, ou a humanidade? Por que nós, indivíduos, temos a obrigação de nos dar a ações, a essas causas grandiosas, sendo que essas causas grandiosas não retribuem esta este sacrifício. Se você vai para uma guerra morrer por sua nação, o que sua nação fará por você caso você morra? Por sua família? Por aqueles que deixarem de lado? O que sua nação fará por você? E o que sua nação deixará de fazer? Então, e aí você deve estar perguntando: "Ah, mas como a religião age por si mesma?" A religião, ela estruturada como nós conhecemos, principalmente o cristianismo e islamismo, principalmente as duas, ela se construiu de uma maneira institucional não popular. As religiões se construíram não de forma de fé, mas de forma mas de forma institucional. Você não tem dizer na fé. Você tem que segui-la inquestionavelmente. Você não tem dizer no catolicismo. Você tem que seguir o catolicismo inquestionavelmente. Você não. E eu estou falando da religião institucional. Eu não estou falando da fé pessoal. A religião institucional se torna uma forma de autogerência da instituição. As igrejas evangélicas, católicas, elas procuram a si mesmas, ao seu próprio benefício, aumentar os seus fiéis e aumentar o seu próprio poder. E, acima disso, destruir outras religiões de forma lenta, diplomática ou até violenta. Não dá para negar os horrores da Inquisição, da caça às bruxas, mas também não dá para negar que hoje as religiões africanas, de base africana, são atacadas por principalmente instituições evangélicas. Ou seja, as religiões institucionais agem por si mesmas. Então nós voltamos à pergunta: por que o indivíduo não pode agir por si mesmo? Por que o indivíduo, como tal, não pode procurar a sua própria forma de realidade? Por que este indivíduo não pode simplesmente decidir-se beneficiar-se? Por que você tem que se dar ao capital? Por que você tem que se dar à nação? Por que você tem que se dar à religião? Mas nós não paramos aí. No egoísmo, se demonstra uma característica de que a moral, a moral nacional substitui a religião de forma material. A moral institucional substitui a religião. A moral. Porque o que acontece? Durante o século XVII, XVIII e XIX, aconteceu o processo do aumento da Revolução Industrial, da criação da Revolução Industrial e da substituição da crença religiosa pela crença na ciência. E a crença no positivismo científico acima disso. E este positivismo científico se torna uma crença moral. As mesmas pessoas que enchem a voz para falar mal do moralismo religioso, ao mesmo tempo apontam para trabalhadoras sexuais com desdém, apontam para pessoas trans com ar moralista,
As mesmas pessoas que enchem o peito para falar de que elas são ateias e de que religião não os mais afeta, demonstra o mesmo fervor dogmático. E essa é a questão. O fervor dogmático foi substituído de Deus pelo Estado, ou do Estado pela ciência. E eu não estou aqui falando necessariamente contra a ciência. A ciência é uma ferramenta excelente, mas o fervor dogmático no qual nós acreditamos e fervorosamente puxamos a ciência é um dogma. E é um dogma com o mesmo fervor religioso. É um dogma com o mesmo fervor religioso. E nós nos tornamos parte e além destes fervores. Então, o que nós devemos entender principalmente no egoísmo? O egoísmo se torna uma característica de libertação pessoal, individual. Tem vários tomates de Torquemada teu. Sim. O egoísmo se torna uma questão de libertação individual, mas além disso, de recusa ao sistema de dogmas. O sistema de dogma religioso, o sistema de dogma científico positivista e o sistema de dogma estatal. Se torna uma rejeição destes sistemas. E nós somos pessoas. E quando eu estou falando isso de uma característica egoísta, ele está falando que nós somos indivíduos. Nós não podemos ver o outro fundamentalmente. Mas nós podemos simpatizar. Nós podemos tentar, mas nós somos pessoas. Nós somos indivíduos e nós somos nós. Ninguém poderá ser como nós e ninguém será nós. Jamais. Ninguém será nós. E nós não podemos ser como nós. Só nós poderemos ser como nós. E quando eu estou falando da questão de que o dogma se torna tão fervoroso quanto a religião, eu estou falando que de todos os dogmas. Do dogma histórico, do dogma científico, do dogma pessoal e moral. E que nós devemos olhar para os nossos dogmas e ver como eles nos impedem. Porque, novamente, no egoísmo existem os spooks. E agora eu vou explicar o que é o spook. O spook é algo que te impede de fazer internamente. É claro, existem forças externas. Por exemplo, se você roubar um banco, a polícia vai te prender. Isso é uma força externa. Mas o que te impede de roubar um banco? O seu pensamento interno. Você sabe que se você roubar um banco, você pode morrer, você pode acontecer coisas. Este é o seu pensamento interno. E o pensamento interno que se torna um spook é o pensamento interno de que se torna uma característica própria. Vergonha de sair pelado na rua é um spook? Sim. Porque é o seguinte: o spook são características morais que nos impedem. Que nos impedem de fazer coisas que nós queremos internamente, além, e eu falo, além das forças externas. Porque, sim, existem forças externas de opressão, existem forças externas que vão te impedir de fazer algo. Existe a polícia, existem punições, existem regras, mas os spooks se tornam além dessas regras, se tornam características internalizadas próprias. Por exemplo, muitas pessoas sentem vergonha
de ficar nus em suas próprias casas quando não tem ninguém. Por quê? Isso é um spook. É a posição moral. É a posição moral. São moralidades internalizadas que te impedem de agir. Isso é um spook. Spooks são isso. E essas moralidades internalizadas que te impedem de agir, elas podem ter dezenas de coisas e a moral é uma delas. Por exemplo, e vamos voltar aqui. Por que algumas questões são ilegais? E por que nós decidimos aceitar essas questões mesmo que não tenham vítimas? Eu vou dar um exemplo. Ser gay era ilegal. Pessoas gays eram ilegalizadas. Era crime você ser uma pessoa gay. Crime. Durante muito tempo na Inglaterra. Isso era internalizado. Agora, por quê? Isso é internalizado até hoje. Não é mais crime você ser gay na Inglaterra. Mas a internalização pessoal, muitas pessoas ainda se recusam a aceitar que elas podem ser homo, que elas podem ser pan, que elas podem ser bi. E essas recusas a se aceitarem por causa de questões internas é o spook. O spook é o que te destrói internamente, são correntes internas. São correntes internas em você. Essas correntes vêm de culturas externas, sim, mas elas ainda existem internamente. Mesmo independente de onde elas venham, se elas vêm internamente ou externamente, independente se elas vêm de características próprias ou não, essas características existem. Perder pro porrete sem lutar contra ele, sim. Por exemplo, são características que nos impedem de agir como nós, como egoístas. E o egoísmo aqui não se trata de pensar só em si mesmo. Não. Muito pelo contrário. O egoísmo não se trata de pensar só sobre si mesmo, mas é sobre pensar sobre o mundo e na sua relação com o mundo e com outros. E isso é importante porque o egoísmo não é uma característica de si, de ser só sua. Eu sou assim, logo ninguém pode me questionar, não. Aliás, o egoísmo, as pessoas podem e devem te questionar. No egoísmo, você pode sim fazer o que você deseja, mas os outros podem chegar e falar para você parar de fazer merda. No egoísmo, você está sujeito. Não, não quero dividir o Fandangos. Não, o Fandangos é uma coisa, mas o que eu estou falando é coisas que alteram os outros. Eu- É uma questão que afetam os outros. Sim, você pode ir lá e destruir o jardim de alguém, mas essa pessoa, como egoísta, ela pode descer a porrada em você. É sério. Ela pode. E ela vai. E ela deve. Porque você fez merda. Sabe? Egoísmo não é simplesmente você fazer o que quiser quando quiser porque você quiser. Não. O egoísmo é você questionar a sua própria relação com o mundo e com os outros e entender o que verdadeiramente te beneficia. O ponto do egoísmo é que você tenha entendimentos verdadeiros dos seus próprios benefícios. Por exemplo, o benefício próprio de que o que é melhor, você trabalhar mais e ganhar menos ou trabalhar menos e ganhar mais? Existe uma relação óbvia que é melhor para você. É óbvio que é melhor você trabalhar menos e ganhar mais. O egoísmo aponta que essas necessidades são internas, de que você tem que questionar as suas próprias funções no mundo e que vocês devem e que cada um deve entender
que a sua função é sua, não é do outro. Mas a sua função também depende do outro. O egoísta não é um idiota. E sim, o Stirner usa a palavra idiota, tá? O egoísta não é um idiota. O egoísta não. Se o egoísta acha que ele pode fazer tudo por si mesmo, de que ele é a única coisa no universo, ele é um idiota, não um egoísta. O egoísta ele tem que entender que o que é melhor para si, fundamentalmente deve ser a consigo. Egoísmo é. Tenha responsabilidade pelos seus atos, seus arrombados. Sim, basicamente. E o egoísta ele tem que entender o que lhe beneficia. Por exemplo, por visões egoístas, muitas coisas que são consideradas imorais são irrelevantes. Eu vou dar um exemplo polêmico, e o Stirner usa esse exemplo. Incesto. Se o incesto é acordado, não houve nenhum tipo de abuso e é consensual entre as duas partes, e ambas as partes parecem estar felizes, eu tô fazendo essa questão porque é uma questão chocante, tá? Eu tô usando só essa questão por ela ser chocante. Porque, por ser chocante, ela levanta questões de questionamento. No incesto, se são consensuais entre maiores de idade e não houve nenhuma forma de abuso, e as duas partes parecem felizes, mas é incesto, por que essas pessoas praticantes desse incesto deveriam parar pela sua imagem moral? Por quê? Se elas estão felizes. Se elas estão saudáveis. Por que elas deveriam parar pela sua imagem moral? Por quê? Não existe nenhum motivo delas aceitarem. E eu tô falando dessa questão porque ela é uma questão polêmica mesmo. Sim, ela é uma questão polêmica porque todo mundo concorda. É que é muito engraçado. Todo mundo concorda com o egoísmo até afetar a moral deles. E assim, muita gente faz isso. Tipo, não, é real, a gente tem que fazer o que a gente quer, mas até isso afetar fundamentalmente as cordas morais. Se existe uma mulher que está feliz fazendo trabalhos sexuais, por que que a gente deve se meter? Se existe um homem que está feliz fazendo trabalhos sexuais, por que que a gente deve se meter? Agora, na outra questão, se você não está feliz fazendo o trabalho que você tem, por que que você deveria continuar no seu trabalho? Se você não está feliz fazendo, se você não está feliz fazendo seu, fazendo, não sei, no seu casamento, por que você deveria continuar no seu casamento? Por que que você não pega seu divórcio? As questões aqui se tornam pessoais, mas ao mesmo tempo afetam os outros. E ao afetar os outros, é a questão o, de que as pessoas têm direito, no egoísmo, a si mesmas. Elas têm direito a si próprias, aos seus próprios pensamentos e às suas próprias ideologias. E quando Stirner escreve sobre o egoísmo, ele não escreve falando, dando prescrições. Ele não escreve o que você tem que fazer. Ele está te questionando apenas. Porque no fim das contas, você pode ser perfeitamente um soldadinho do exército do seu país, mas se você o desejar, se aquilo lhe beneficiar internamente e externamente e beneficiar ao que lhe traz bem e as pessoas ao seu redor, porque entender que as pessoas ao seu redor estando bem também é benéfico para você. O egoísmo não é uma questão de negar a realidade, muito pelo contrário. Você tem que entender uma coisa no egoísmo. O que lhe beneficia, outras pessoas também podem lhe beneficiar. E outras pessoas podem lhe trazer benefícios além da transacional.
Você tem direito sobre o seu corpo, sua mente, sobre o seu eu, sobre sua força, sobre o seu próprio ser. E tipo, por mais que você discorde das escolhas de outras pessoas, você também não tem o direito de afetá-las, porque você não gosta disso. Por quê? E aí que entra a questão que muita gente não chegou à parte que o Stirner fala disso. Você não gostar do que outras pessoas fazem por elas mesmas não lhe dá o direito de ir lá encher o saco delas. Ah, mas eles estão. Ah, mas a pessoa usa o cabelo que eu não gosto. Foda-se. Foda-se. Ah, mas a pessoa, ela mastiga de boca aberta. Foda-se. Você não tem o direito ali a entrar no espaço, no corpo de outra pessoa e a decidir por ela. Porque o, porque o corpo seu é seu. Mas a pessoa está se matando usando droga. Foda-se também, sim, foda-se. A escolha é dela. Se ela quiser usar droga, se ela estiver num ambiente onde a escolha foi dela de usar drogas, e aonde a escolha foi fundamentalmente dela, e aonde ela existe neste meio, e aonde ela decidiu que usar drogas é o que ela quer da vida dela, você não tem que intervir na vida dela. Se você não quer ver esta pessoa, você pode se afastar. Você pode não falar com esta pessoa. A escolha é sua. Só que a escolha dos outros é deles. E esse é o ponto do egoísmo. A união dos egoístas é uma união onde os egoístas se unem para fazer o que elas precisam, que beneficia a todos. E sim, beneficiar a todos. Por exemplo, eu quero construir um restaurante que vai servir a todo mundo na comunidade. As pessoas se juntam, constroem um restaurante que beneficia a todos na comunidade. Agora, se você chegar, eu quero um restaurante na qual vai beneficiar só a mim. Você está sendo egoísta, mas as pessoas não têm nenhuma. Você tecnicamente está sendo egoísta, mas as pessoas ao seu redor não têm nenhum objetivo de beneficiar só a você. O egoísmo é que todos tenham a benefício próprio. É que todos se beneficiem internamente. Mas isso é abstrato. No mundo capitalista, como é que isso funciona? Você faz o que é melhor para você, para as pessoas. E o que é melhor para você não é literalmente só melhor só para você, mas o que é melhor para você materialmente. E ter boas comunidades é melhor para você. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Tá, mas você não faz tudo sozinho. O que é melhor pra você não é o que você acha que é melhor, tá? Porque o Stirner passa vários capítulos falando que o que você acha significa nada, tá? O que você acha não é nada. O Stirner passa vários capítulos literalmente falando: ah, mas o que você acha não significa nada. O que você acha não é o que é. O que você acha é inútil. O que você acha, você tem que entender o que é. Mas eu acho. Você não acha nada. O que você acha é influenciado pelas forças além de você. E para se você se tornar um egoísta, você tem que entender as forças que verdadeiramente te beneficiam. Te beneficiam como pessoa. Te beneficiam como total. Mas não como. Não. Mas. Sim. Sim, o seu amigo ali, o celular do seu amigo, pode te beneficiar no momento, mas aquilo vai quebrar a amizade que você tem com ele. E aí? Você, se, você acabou de perder uma coisa que poderia te beneficiar mais. Aqui, você acabou de perder uma relação humana, você acabou de perder algo e você acabou de perder um benefício. Então, não, você não se beneficiou no futuro. E, aliás, o Stirner fala, e você tem que se beneficiar materialmente agora. E, tipo, se você acha que você consegue fazer algo que vai dar certo, faça. Se você acha que você consegue beneficiar que não vai ter e que não vai ter uh, nenhuma construção ruim pra você depois, nenhuma consequência, faça. Faça. O Shannon fala, faça. Faça. E independente do que seja. Mas eu acho que eu consigo fazer isso sem ter consequências pra mim. Então faz. Faz. Você tem que se beneficiar.
Porque você é um egoísta. Você tem que soltar das amarras da moralidade, da nação, da religião, das ideologias de grandes coisas abstratas. E ele fala ideologias abstratas, tá? E ele fala dessas ideologias. O que são as ideologias abstratas? São ideologias idealistas. São ideologias que não só idealistas, mas são ideologias que são utópicas. Ele fala ele fala das ideologias utópicas. As ideologias muito abstratas, de abstração, são ideologias que não te dão o seu benefício. Tipo, você vai lutar pela nação, tá? E o que você ganha nisso? Tipo, o que você ganha nisso? Você vai lá na guerra lutar pela nação, tá? E o que você ganha nisso? O que você é beneficiado? Dinheiro, mas você pode ganhar dinheiro de outras formas. Uma guerra é extremamente cruel, extremamente violenta, você pode morrer, então o que você ganha nisso? Qual que é o seu benefício de ir pra guerra? O que você vai fazer? O que você ganha? Você tem que fazer esse trabalho pelo bem da comunidade. Tá, mas esse bem da comunidade vai me beneficiar ou só vai beneficiar o capitalista? Quais são as mentiras que vêm? Porque todo mundo, e Stirner fala isso claramente, todo mundo, todo mundo, todas as ideologias, todas as religiões, todos os formatos, todos. Nenhum deles vai falar que isso é só pra eles. Eles sempre vão usar platitudes. Eles sempre vão usar de isto é pelo bem do mundo, isto é pela humanidade, isto é pela nação. Mas o que é a nação? O que é a humanidade? Eu não conheço toda a humanidade, ninguém vai conhecer toda a humanidade. Você não conhece toda a humanidade. A humanidade é muita gente. É muita gente. Mesmo se a humanidade fosse metade do que é hoje, ainda ia ser muita gente. Ia ser gente pra caralho. Então, tipo, quem? Quem se beneficia? E essa é a questão, se beneficiar. E todas essas ideologias, todas elas mesmo, falam sobre isso. O nazismo falava que era pelo bem da nação, que era pelo bem da humanidade, que era pelo. Até o nazismo falava isso. E olha que o nazismo falava muita merda, tá? Falava também que tinha que matar muita gente. Eles falaram explicitamente. Falava explicitamente esse filho da puta. Esse filho da puta falava explicitamente que tinha que matar muita gente. Mas eles, ao mesmo tempo que eles falavam que tinha que matar muita gente, eles falavam que. ah, eles falavam que era pelo bem da humanidade, pelo bem da nação, pelo bem do todo, pelo bem do ser humano. Eles falavam isso também. Eles também falavam isso. Então, o que você tem que se questionar aqui é entender que ideologias, que grupos vão te beneficiar, de verdade. Vão te trazer o que é melhor para você de verdade, não platitudes. Porque todos os grupos vão falar platitudes, todos os grupos vão falar coisas tipo, isso é pelo bem da humanidade, mas será que eles querem o bem da humanidade? Ou será que eles querem o bem deles? E o Stirner questiona até a humanidade, porque se a humanidade é esse todo, então a humanidade só beneficia a si mesma. E se a humanidade só beneficia a si mesma, o que é o bem da humanidade pode não ser o bem para você. E é uma questão que se coloca. Se alguém chegar e falar, eu preciso te matar porque senão a humanidade vai acabar em 5 anos, você acreditaria? Porque, você tá entendendo? Uma pessoa chega, puxa um revólver e fala, puxa um revólver e coloca na sua cabeça, me desculpa, eu preciso te matar, senão a humanidade acaba em 5 anos. Você acreditaria nessa pessoa? Você acreditaria nessa pessoa? Você daria. Você daria crédito a essa pessoa? Porque, tipo. Quem que é a humanidade? Quem? Você pode pensar, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, minha família, meus avós, meu cachorro, sei lá. Você pode dar humanidade pra muita coisa. Mas. Sim, até seu cachorro você pode dar humanidade, tá? Porque a humanidade é um termo vago pra caralho. Mas, sabe, você acreditaria nessa pessoa? Você acreditaria na pessoa que está falando simplesmente você precisa morrer pelo bem da humanidade? E na prática, esse exemplo parece absurdo, mas é exatamente assim que funciona uma guerra. Numa guerra,
o governo chega e fala: você precisa morrer pelo bem da nação. O governo chega, ele praticamente coloca uma arma na sua cabeça e fala: você precisa morrer pelo bem da nação. E por que que você deveria? Por que que você deveria abrir mão de si mesmo pelo governo, pelo Estado, pela nação, por quem for? Por quê? Sabe, por que que você deveria abrir mão disso? É claro que às vezes você pode pensar, não, sim, esta guerra é uma guerra justa, mas a guerra sempre se vende como justa. Todas elas se vendem como justas. Das guerras modernas, desde a Revolução Francesa, todas as guerras desde a Revolução Francesa se vendem como uma guerra justa. Nenhuma. E sabe quantas guerras foram justas desde a Revolução Francesa? Duas. Duas. Duas guerras podem ser argumentativamente justas. Duas. Argumentativamente. E olha lá. E olha lá. E olha muito lá. Muito lá. Tipo, tem muito questionamento, porque. Desde a Revolução Francesa, só duas guerras você pode argumentativamente dizer que foram justas. E uma delas é a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma das outras. Nenhuma das outras foi justa. Eram guerras de impérios. Eram guerras de conquista. Eram guerras de tentativa. E muitas delas eram guerras de que as pessoas estavam tentando sobreviver lá dentro. As pessoas que foram atacadas não queriam essa guerra. Então, quais as questões que nós devemos olhar? Porque o exemplo que eu dei é absurdo, mas a realidade é absurda. E aí a gente tem que sair um pouco do Stirner. Para falar do egoísmo, a gente vai ter que sair um pouco do Stirner e entrar um pouco em absurdismo. A realidade é absurda. O mundo é absurdo. A realidade é absurda da maneira que ela não pode ser explicada completamente pela lógica. Ela não pode ser explicada completamente pela ciência. E a gente tá tentando, mas a gente não consegue. Existem algumas coisas que acontecem que elas acontecem. Existem algumas coisas que acontecem que elas simplesmente acontecem. E elas não acontecem por motivos lógicos, racionais, objetivos. Elas só acontecem. Às vezes, Às vezes um homem tem poder demais e ele decide começar uma guerra com uma nação menor porque sim. Às vezes um grupo entende errado uma mensagem e tudo desanda. Às vezes as falas se desencontram e pessoas que seriam muito amigas viram inimigas. E às vezes pessoas que seriam inimigas viram amigas por circunstância. O mundo é absurdo. E para navegar nesse absurdo, você precisa entender que o que é melhor para você, e eu falo verdadeiramente, materialmente melhor, tem que ser o que é verdadeiramente materialmente melhor para você. E a única forma de você entender esse absurdo é que você existe e que o outro existe. E por que eu tô falando do que o outro existe? Porque se o outro não existir, você também não existe. Nós, seres humanos, nos definimos por aquilo que nós existimos. E todos os argumentos de que o outro não existe são muito vagos e muito sem noção. Eles dependem de abstrações enormes e construções mentais fodidas de que para definir que só você existe, não. No egoísmo você existe e o outro existe. E pelo outro existir, o melhor para você é que vocês dois se beneficiem, não é? Porque se só você existe,
você está sozinho. Mas se o outro existe, você pode ter uma vida melhor. E o ser humano, fundamentalmente, é um animal social. Nós somos fundamentalmente hipersociais. Nós precisamos do outro. E por precisarmos do outro, isso é um benefício nosso. Isso é um benefício humano. Isso é um benefício próprio. E por ser um benefício próprio, este construto nosso também pode ser egoísta. Mas nós não precisamos nos dar para grandes causas para nos beneficiar com outros. Nós podemos nos construir através das pequenas causas. Nós podemos nos construir através das pequenas coisas. E como seres humanos, como indivíduos, nós não precisamos nos construir pelo outro. Nós não devemos nos construir pelo outro, nós devemos nos construir por nós mesmos. E ao nos construir por nós mesmos, aqui, ó. E ao nos construir por nós mesmos, nós devemos nos construir puramente por aquilo que nós somos. E muitas vezes isso é difícil. Eu não vou mentir, isso é extremamente difícil. Quem nós somos? Eu não sei. Eu não sei porque nós podemos ser muitas coisas ao mesmo tempo e nós podemos ser coisas contraditórias. E nós podemos ser coisas conflitantes e nós podemos ser coisas que rimam. E nós podemos ser muitas coisas. Nós podemos ser tudo que nós queremos ou podemos não ser nada. Mas o ponto aqui não é um ser fixo, não é um ser. Pelo contrário, o egoísmo não é sobre ser fixo. Aliás, um ser fixo vai contra o egoísmo, porque para você ter um ser fixo, você tem que estar cheio de spooks, e para você tem que estar cheio de dogmas. Para você ser fixo, você tem que estar cheio de dogmas. Você tem que estar cheio de altas, altas paredes que te fixam num lugar. Não, não, não. O seu ser se constrói fluidamente. Hoje você é algo. Amanhã você pode ser de novo. Mas no dia seguinte, você pode ser outra coisa, outra pessoa. E está tudo bem. No fim das contas, está tudo bem. Porque para ser um egoísta, o que você tem que fazer é o melhor para si mesmo, de verdade. E sendo o melhor para si mesmo de verdade, pode envolver os outros. Pode envolver só você. Mas pode envolver todos ou ninguém. Algumas coisas vão ser só suas. Algumas coisas vão ser de todos. E algumas coisas vão ser compartilhadas. E algumas coisas você pode indulgir. No fim das contas, um pouquinho de indulgência nunca matou ninguém. No fim, come aquela barra de chocolate que você queria. Bebe aquele vinho. Não guarde o vinho para. Bebe. Bebe o que você tem de melhor. Viva o que você tem de melhor. Seja o seu melhor. E essa é a fundamentação do egoísmo. A fundamentação base. Que você importa. E que se aqueles que. Se aqueles que querem que você lute por causas abstratas, você lutará por si mesmo. No fim, no fim, lute por si mesmo. Não por causas abstratas, governos, mas lute por aquilo que vai te beneficiar. É isso aí. Alguém tem alguma, alguém tem alguma coisa para falar antes de finalizar?
Ai, ai. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Vejo vocês já já. Ai.